Fala molecada, bom domingão pra todo mundo, já naquela expectativa do esquenta do jogo entre Palmeiras e Porto, obviamente que teremos vídeo aqui no canal, mas vamos abrir as amenidades, as hostilidades aqui para falar de Mundial de Clubes, né? O primeiro jogo foi frustrante? Sim, um jogo que tem Messi terminar 0-0, muito por conta do goleiro do Al-Ahly. É o que é, né? Mas se o primeiro jogo terminou 0-0, o segundo jogo deste Mundial, Super Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos, terminou 10-0. Bayern de Munique e Auckland City, 10-0 para os bávaros. Tava todo mundo esperando uma goleada, tava todo mundo esperando um passeio no parque, um jogo fácil, mas quando nós olhamos o resultado de 10-0, sempre gera aquele questionamento no mundo do futebol, né? Cara, acho que não era necessário ter um jogo entre o Bayern de Munique e o Auckland City. Óbvio que para o Auckland City e para quem gosta de futebol na Nova Zelândia, enfim, é um atrativo ver o seu time enfrentando o Bayern de Munique. Mas para quem gosta do jogo, para quem gosta de futebol, a gente busca o quê? Competitividade. Ou pelo menos um adversário que dê mais luta, que tenha mais recursos, que consiga fazer um bom jogo. Não é que nem um esporte americano que você tem uma pontuação altíssima, né? E aí cada ponto é comemorado, cada ponto é uma alegria e tal. O futebol não. O futebol, às vezes, um bom jogo 2-1, 1-0, pode ser um grande jogo de futebol, dependendo da competitividade das duas equipes. A verdade é que, para quem já não gostou do 5-0 na final da Liga dos Campeões, assistir agora um 10-0, com contextos diferentes, com comparações obviamente diferentes, dimensões dos times diferentes, dimensões das competições diferentes, realmente é um pouco demais. Mas o Bayern não tem nada a ver com isso. E para demonstrar o respeito ao Auckland City, era importante não tirar o pé do acelerador. Acho até que em alguns momentos, para se poupar fisicamente, lembremos que estamos no final da temporada europeia para as equipes aqui do Velho Continente, é importante você dosar também carga física, né? E quando o Bayern viu que aos 21 minutos já estava 4-0 e que o negócio já estava extremamente encaminhado, o Bayern tirou um pouco o pé, tanto que o jogo vira 6-0, mas demora muito para sair o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º gol. Mas a verdade é que o Bayern de Munique respeitou o seu adversário e por isso fez 10-0. Resultado emblemático. A gente pode tirar alguma coisa mais substancial desse jogo para o Bayern de Munique? Muito difícil. O time do Auckland City é feito por jogadores, entre aspas, amadores, né? Você tem lá pessoas que têm outras profissões, que não se dedicam ao futebol e que vão jogar futebol. Tinha um cara que entrou que era barbeiro. E com todo respeito ao barbeiro, mas enfim, o futebol profissional ele exige que você dedique-se ao futebol profissional, senão você não consegue competir a nível para enfrentar um Bayern de Munique, foi isso que aconteceu. Outro era corretor de imóveis, motorista, enfim, tinha lá uma série de outras profissões. Aliás, se você escalasse o 11 do time, com as profissões dos caras, fica até um pouco engraçado. De qualquer forma, para o Bayern de Munique, foi importante por alguns aspectos. E por isso até o vídeo aqui vai ser mais curto do que o normal, porque eu não vou fazer uma análise tática do que foi o jogo, como o Bayern se defendeu, como o Bayern atacou. Foi um jogo de ataque contra desespero de defesa. Nem vou falar ataque contra defesa, porque na realidade foi lutando contra um Davi contra Golias, mas nesse caso sem o final bíblico da história. Um gigante contra um time muito pequeno, com jogadores que não conseguiram dar luta, né? Mas se a gente pode pegar alguma característica de importância para o Bayern nesse jogo, recuperação de alguns jogadores, já dar ritmo de jogo a outros jogadores e testar alguns jogadores mais novos, né? É muito importante para o jogo o retorno do Musiala, passou boa parte desse restante de temporada lesionado, voltou, se sentiu bem, voltou fazendo um hat-trick, né? Depois de entrar no segundo tempo, foi o cara que conseguiu fazer mais gols dentro do jogo, bateu pênalti, fez 2 bons gols, né? Um foi o goleiro meio que entregou, mas o outro ele cortou para dentro e bateu muito bem colocado. Um ótimo jogo do Olise, mas isso é chovendo molhado, com 2 gols, mas muito participativo. Para mim o Olise foi o melhor jogador do primeiro tempo, o Musiala do segundo pelos gols e por ter entrado tão bem, mas o Olise arrebentou, o Coman foi muito bem. Esperemos que essa próxima temporada do Coman não tenha tantas lesões assim, porque eu acho que ainda é um jogador útil, se não for
negociado, né? Um jogo para a gente destacar, e eu destaco mesmo, tá? Aqui, porque eu acho que é importante colocar entre parênteses o Thomas Müller, né? Porque é basicamente a Last Dance, esse Mundial de Clubes do Thomas Müller. Deu para ver uma receptividade muito grande do torcedor que estava na arquibancada, muitos deles, obviamente, não americanos, mas alguns também, com a camisa 25. Quando ele pegava na bola, o estádio crescia, muito porque o Bayern de Munique é um time global, né? É um time que tem muitos sócios, um dos times que mais sócios tem no mundo, tem essa briga com o Benfica e tal, mas... E aí foi bacana ver como a torcida se comportou vendo o Thomas, né, jogar, e eu acho que se o Bayern de Munique acabar batendo campeão desse torneio, vai ser bonito muito por conta do Thomas Müller. E me parece que o Kompany está a fim de utilizá-lo, não só, talvez, em partidas mais fáceis como o Auckland City, mas também em outros jogos. Acho que o Musiala vai ser integrado com calma para não forçar esse retorno de lesão, né? Então, assim, gostei muito do Thomas, acabou fazendo 2 gols, foi um momento muito bonito das arquibancadas, uma ovação ao jogador que a gente já cansou de elogiar por aqui. Gostei do Coman, gostei do Olise, gostei do Thomas Müller, gostei do Musiala. O mais curioso é que num jogo de 10-0, o centroavante, que foi o artilheiro do Bayern de Munique na última temporada, o artilheiro da Bundesliga, um cara que marcou a quantidade de gols que marcou, não fez nenhum gol. O Harry Kane não conseguiu fazer nenhum gol. E aí eu acho que tem muito também da marcação do Auckland City ficar só no Harry Kane, né? E dando espaço para outros jogadores. Muito boa também a estreia do Jonathan Tah. Ele teve um corte que jogou a bola para escanteio de uma recuperação em velocidade. Também uma cabeçada que ele deu assistência, né? Mas bonito ver o Jonathan Tah com a camisa do Bayern de Munique, apesar de não gostar tanto dessa camisa do Bayern de Munique. Eu até queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam da camisa. Sacha Boey fez um gol. Não tirem nada das minhas críticas ao Sacha Boey. Não sei se é jogador para o Bayern de Munique. E, sinceramente, num jogo como esse, ele jogou basicamente como um ponta auxiliar do Olise. Então, não vou aqui tecer elogios. Foi um bom jogo do Sacha Boey, mas não vou tecer elogios, porque o adversário também não me permite isso. E a temporada do Sacha Boey ainda gera muito mais dúvidas do que essa partida, em definitivo, como certeza, né? E aí você tem o Kimmich sendo o Kimmich. O Kimmich coloca a bola com uma facilidade, umas fatiadas que eu vou te falar, né? Mas também muito pouca combatividade quando ele pegava a bola ali. É um jogador que tem que colar um pouco mais nele, senão ele vai colocar como um quarterback na cabeça, né, dos seus companheiros. E também foi 10-0 o jogo, né? Teve um do Sacha Boey, 2 do Olise, 2 do Thomas Müller, 2 do Coman e 3 do Musiala que entrou. Bom retorno do Upamecano. E o Bayern de Munique vai utilizar essa fase de grupos também para recuperar esses jogadores que estão voltando de lesão. E o Leonard Cole entrou, né, com a carinha de moleque, uma carinha de moleque. Também vai ser bom, né? O Arsenal também entrou. Eu acho que se o Bayern conseguir uma vitória no próximo jogo, no terceiro dá para colocar uma molecada, sacou? Eu não acho que há necessidade, por exemplo, contra um Boca Juniors de forçar todo mundo, porque vai ser um jogo dificílimo. O jogo mais difícil do grupo será contra o Benfica. Meus caros, grande abraço para vocês.